Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Vascão. Pedrosa aí atualizando tudo que há notícia em relação ao Vasco da Gama. Vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor vascaíno. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Desfalques importantes para a partida contra o Fortaleza, esse jogo amanhã em São Januário. Cadê? Treino intenso no CT Moacir Barbosa para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Sob comando de Rafael Paiva, o elenco do Vasco segue se preparando para a partida contra o Fortaleza, amanhã às 8 horas da noite em São Januário. A principal dúvida do time está na zaga, que contará mais uma vez com um desfalque importante. João Vitor sofreu uma lesão no joelho direito e vai ficar fora por pelo menos 6 semanas. Já o jovem Guilherme Estrela, que sentiu dores no joelho e foi substituído no Clássico, não teve lesão constatada e pode pintar mais uma vez no time titular. Matheus Cocão e David cumpriram suspensão e também podem retornar. O Cruz Maltino é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com 11 pontos conquistados, espera um caldeirão em São Januário para subir ainda mais na tabela. Vamos todos cantar. Ô, Lucas Pedrosa, sobe o drone, novidades da negociação com Coutinho, Felipe Coutinho? Exato, Fernanda. Como a gente trouxe aí, já tá tudo certo, o empréstimo com 1 ano de contrato aí, prioridade do Vasco nessa renovação de empréstimo no ano que vem ou até numa compra do Coutinho. E o Vasco está esperando a documentação do Coutinho para anunciar ele oficialmente. O Vasco está pronto para anunciar Felipe Coutinho, então tinha uma expectativa, tem ainda expectativa dessa documentação chegar para que o Vasco anuncie amanhã. Mas, enquanto não chega essa documentação, o Vasco já tem se movimentado de outras formas. O clube prepara aí um evento no dia 13 de julho, um final de semana, um sábado, onde o Vasco não vai jogar, não vai entrar em campo, para fazer essa apresentação do Felipe Coutinho em São Januário. Lembrando que São Januário é o seu último ano do antigo São Januário, desse São Januário que todo mundo conhece, histórico. Então vai ser uma grande apresentação e a última grande apresentação de um grande atleta, Felipe Coutinho, formado em São Januário, que deve contar com artistas vascaínos, deve contar com pessoas muito importantes na história do Vasco também. E a preparação do Felipe Coutinho, ela vai começar assim que ele assinar esse contrato. Então, ele só pode começar a treinar no CT Moacir Barbosa depois dessa assinatura desse contrato. No dia 11, ele vai ser inscrito como jogador do Vasco no BID. E aí, no dia 17, na partida contra o Atlético Goianiense, o planejamento do Vasco é já dar minutos ao Felipe Coutinho, para que aí sim ele já esteja pronto na Copa do Brasil, nas oitavas de final, e possa ajudar o Vasco estando 100%. Só lembrando, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Souza já vem treinando individualmente com o seu preparador físico, estão em boa forma, é mais uma questão de ritmo de jogo de fato. E aí a gente está falando, Venê, de 3 jogadores importantes, principalmente o Coutinho, e são raros os jogadores que chegam num clube e mudam o que eles têm, o que eles se propõem a jogar, né? Hoje a gente encontra nesse cenário brasileiro o Everton Ribeiro, que já comentamos tanto por aqui. Não que ele seja só a andorinha do Bahia, mas ele é realmente um personagem importantíssimo, né? Aonde o Everton chega, o Everton briga por título. É só vocês olharem os últimos anos do Everton no Brasil. A última década. Exato, a última década. O Cruzeiro, depois ele sai, quando volta o Flamengo e agora o Bahia. Então, assim, é um jogador que muda o jeito, aquele time briga, né? É claro que talvez seja tarde para o Coutinho brigar por alguma coisa no futebol brasileiro, mas talvez salvar o ano do Vasco, Vene Casagrande. Eu acho que ele tem potencial para sozinho fazer isso. Talvez individualmente falando, o Coutinho esteja pensando que o título dele seja salvar o Vasco da Gama, Verdade. ou tirar o Vasco da Gama desse momento ruim que o clube está vivendo. E a gente sabe que o Coutinho tem uma relação muito próxima, enfim, tem até uma parede, o Pedrosa pode me corrigir se eu estiver errado, uma parede lá em São Januário que é pintado com a imagem do Coutinho.
Então, de fato, acho que o Coutinho, na cabeça dele, o título pode ser esse. Você tirar o momento do Vasco desse momento ruim que ele esteja vivendo. Agora, Coutinho, Souza, beleza. O Alex Teixeira eu não considero reforço. Já falei, vou repetir o que eu falei aqui anteriormente. Mas talvez com os outros? Não vejo isso não, de verdade, Fernandinha Maia. Talvez melhore. Eu vejo. Talvez o rendimento dele melhore, de fato, porque ele vai jogar ao lado do Coutinho, ao lado do Payet, a gente não pode esquecer do Payet, tem o Souza, mas até nesse momento, até ele entrar em campo, eu não considero o Alex Teixeira um reforço. Um jogador para compor elenco, ponto e acabou. Mas o Coutinho, de fato, é um baita reforço. Acho que o torcedor vascaíno tem que comemorar, independentemente seja por empréstimo ou definitivo. Só um ponto que eu acho importante do que vocês falaram é o básico, o mínimo é permanecer. O objetivo não é esse. Esse é o mínimo na cabeça deles. Por quê? Porque quando o Felipe Coutinho aceitou jogar no Vasco da Gama, o Pedrinho fez promessas a ele de que ele faria um time competitivo. Então não é só o Coutinho, o Alex Teixeira, o Souza que vão chegar. Já tem o Emerson Rodrigues que está contratado, o Vasco está em busca de um zagueiro, inclusive ontem perdeu o João Vitor, vai ficar pelo menos aí 6 semanas afastado por conta de uma lesão no ligamento e é um zagueiro que vinha jogando muita bola no Vasco. Então é uma posição prioritária, volante também é uma posição prioritária. Então assim, o básico, o mínimo, é que ele permaneça. Mas o grande objetivo do Vasco com essa segunda janela é reforçar o time para que o Vasco consiga uma vaga na Sul-Americana. Conseguindo uma vaga na Sul-Americana e até indo mais longe na Copa do Brasil, que é uma competição teoricamente mais acessível, aí eles vão considerar essa uma boa temporada. Eu acho que só permanecer, que pro Vascaíno já seria um alívio imenso, não é o grande objetivo. E não é só isso, é uma vaga não na ficar até a última rodada. Exatamente. Com a ter corda tranquilidade. no pescoço, é ter né, tranquilidade. gente? Gente, peraí. Léo Jardim, vou botar o João Vitor no bolo aí. João Vitor, Lucas Piton, Coutinho, Payet, Verratti, o Souza também. Chegando mais 3, 4 peças, o Vasco tem um time que pode ficar no meio de tabela tranquilamente. O Adson também. O Adson vem jogando muita bola, enfim, eu poderia citar outros aqui. O mínimo é esse, tem que reforçar no meio do ano para poder dar um segundo semestre tranquilo para a torcida do Vasco. Você falou aí do João Vitor, são 6 semanas, 6 semanas, é isso? É cerca de 6 semanas, né? Porque foi até com choque com o zagueiro do Botafogo, é muito importante a gente frisar isso. Uma coisa é lesão muscular, gente, aí a gente pode contestar a preparação física. Agora, choque, quando o cara tem um choque e ele tem uma lesão ligamentar, como foi do João Vitor, não tem como prever isso, não tem como prever, é uma coisa de jogo, é acidente de trabalho. Igual Estrela. Exatamente, acidente de trabalho, não tem como prever isso, então isso é muito importante a gente deixar claro. E o Vasco deve ir na quarta-feira contra o Fortaleza, Léo e Maicon novamente, o que espanta um pouquinho a torcida do Vasco. O Vasco é a pior defesa do Campeonato Brasileiro e que vinha se estabilizando com o João Vitor. Então, uma grande perda, talvez pior que ele, só o Verratti. Vamos lá agora, ainda aguardando a chegada do Thiago Almada, o Botafogo já treina com os reforços. Mas antes, vamos dar mais uma olhadinha aqui no Alan, que está falando agora ao vivo na sala de imprensa do estádio Newton Santos. Cadê? Pode escutar um pouquinho ele, Big Boys? Cadê? A qualidade do futebol brasileiro. É isso aí, torcida vascaína. Aí Coutinho já finalizado como jogador do Vasco. Vai ter uma grande festa para receber o jogador. Espero que o Coutinho dê muito certo no Vasco, porque se dá certo, o Vasco vai brigar lá para cima na tabela, não vai ficar ali com essa corda no pescoço, como falou a Fernandinha ali, por conta de zona de rebaixamento. Então, Coutinho, Payet jogando ali, o Verratti lá na frente. Então, o Vasco tem tudo para dar muito certo com a chegada do Coutinho. Lembrando que, como falou o Pedrosa ali, Vasco trouxe Alex Teixeira, trouxe o Souza, só que esses foram alguns dos pedidos do Felipe Coutinho, né? O Pedrinho, que prometeu um time competitivo. Acho que o Pedrinho primeiramente não deveria ter prometido um time competitivo para o Coutinho. Na hora da emoção ali, acho que ele, né, querendo trazer o jogador, com medo dele assinar com outro clube, falou em time competitivo. Pode ser que o Vasco tenha um time para jogar ali, né, para ficar no meio da tabela sul-americana ali, mas agora competitivo é um time que vai brigar por título. Então o Pedrinho não deveria ter prometido. Agora vai chegar mais reforços, tem que ser pontual com esses reforços, tem que escolher a dedo, que o Vasco já cometeu os mesmos erros quando contratou na primeira janela de transferências com o Alexandre Matos. Acabou errando demais nas contratações. Agora é acertar para o Vasco realmente brigar ali, sair de perto dessa zona de rebaixamento, né? O Vasco tem que sair dessa zona de rebaixamento, afastar,
para aí sim pensar em outra coisa. E é isso aí, torcedor vascaíno, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!